A ideia de distinguir uma espécie ou trazê-la de volta à vida já existe em uma versão ou outra há muito tempo no imaginário popular. Basta ver as diversas tentativas do ser humano de estabelecer populações e selecionar variedades selvagens ao longo do último século. Ou, um exemplo mais conhecido, a franquia de enorme sucesso Jurassic Park. A distinção é um problema ético e biológico que levanta sérias questões sobre o que é uma espécie, o que conta como extinção, por que essa espécie deve voltar à vida e, a principal, o que exatamente trazer de volta à vida significa. A resposta de nenhuma dessas questões é simples. Para exemplificar esse ponto, basta lembrar de um dos projetos mais antigos de extinção, o Aurochs, a espécie selvagem que foi domesticada e se tornou o boi europeu. Essa espécie desapareceu há cerca de 400 anos atrás, mas no período entre as guerras mundiais, cientistas alemães começaram a tentar restaurar a espécie por meio da seleção de linhagens de bois que parecessem fenotipicamente com os registros de Aurochs que temos. Mas se os Aurochs foram domesticados, e ao menos uma de suas linhagens se tornou o que hoje conhecemos como bois, apesar dos Aurochs de 400 anos atrás não terem descendentes, um Aurochs muito mais antigo é responsável por todos os bois europeus vivos hoje. Ou seja, pelo menos uma das linhagens da espécie se mantém intacta. Então, a espécie foi extinta ou apenas evoluiu? Darwin fala no seu livro mais conhecido, A Origem das Espécies, que a evolução é um processo de extinção e substituição. Se uma linhagem adquirir uma vantagem sobre as outras e substituí-las, a espécie original foi extinta, ou substituída pela nova linhagem, ou ela se adaptou ao ambiente. Bom, por conveniência, a gente pode tentar evitar esse dilema. Seja decidindo apenas reviver as espécies cujas linhagens genéticas foram bruscamente interrompidas, ou decidindo que não vem ao caso se a espécie está de fato extinta ou não, porque a gente quer muito ressuscitar o Auroch de 400 anos atrás. Tudo bem, mas os problemas ainda não acabaram. A estratégia empregada pelos alemães foi de seleção pelo fenótipo. Então, a gente precisa se perguntar se o fenótipo é suficiente para considerar o Auroch de extinto. Será que geneticamente ele é igual à espécie original? Será que ele tem o mesmo comportamento? Será que nossa fonte de informação sobre o fenótipo é confiável? Essas questões ainda se somam aos problemas lógicos, como se a espécie selvagem que foi criada tem habitado no mundo moderno e conseguiria sobreviver sem a ajuda humana. Pois é, esse negócio de extinção é um pouco mais complexo do que encontrar um mosquito no âmbar. Mesmo com essa dificuldade de conceito, há várias organizações cujos objetivos são de distinguir a espécie X ou Y. E com os avanços na tecnologia de manipulação genética e um maior entendimento sobre o desenvolvimento embrionário, backbreeding, a estratégia empregada com Aurochs, não é mais a única opção, pelo menos em teoria. Hoje em dia, há alternativas como a clonagem ou edição de genoma. Mas como essas alternativas ambicionam realizar o ainda vago objetivo de distinguir uma espécie? Primeiramente, caracteriza-se como clonagem reprodutiva a produção deliberada de indivíduos geneticamente idênticos. Esse processo é comum na natureza. Indivíduos gerados por reprodução assexuada e gêmeos univitelinos são exemplos de clones naturais. Porém, também é possível fazer um clone de forma artificial, a partir de uma célula somática, como a famosa ovelha Dolly. Para tal, é preciso alguns componentes: um óvulo não fecundado, sem núcleo, um núcleo da espécie que queremos clonar em bom estado de preservação e um útero, no qual o desenvolvimento do clone pode se dar. Como o nosso objetivo é produzir um indivíduo de uma espécie extinta, podemos ter dificuldade encontrando um óvulo e útero viáveis para o processo, e mesmo que consigamos, nossa escolha afetará o indivíduo. Por exemplo, o óvulo apresenta material genético mitocondrial, diferente daquela da espécie que estamos distinguindo. Além disso, existe a possibilidade de outros fatores serem influenciados pelo citoplasma do óvulo, ou seja, pelo efeito materno, sem contar outros efeitos epigenéticos que podem ocorrer como resultado de usar uma espécie distinta como local de desenvolvimento do clone. Para remover o material genético do óvulo não fecundado, será preciso manter o óvulo parado com uma pipeta e então, utilizando uma agulha de vidro, perfurar a zona pelúcida, a camada externa protetora do óvulo, e adentrar a célula para remover o núcleo. O resultado desse procedimento é um óvulo enucleado. Em seguida, para introduzir o material genético do clone, vamos novamente perfurar a zona pelúcida do óvulo com a agulha de vidro e então será inserido o núcleo do clone. Agora, é preciso induzir a replicação celular, que pode ser atingida por tratamentos químicos ou elétricos. Se houver sucesso nesse passo, as divisões levarão à formação de um blastocisto. Esse blastocisto é então implantado em um útero para poder continuar se desenvolvendo até o nascimento. Além dos problemas de compatibilidade apresentados acima, ainda é preciso destacar os seguintes pontos. Se o material genético da espécie a ser clonada não estiver bem conservado, será impossível fazer o clone. Se os telômeros do DNA utilizado forem muito curtos, o indivíduo criado terá uma morte prematura.
Produzir uma população inteira de indivíduos a partir de um ou poucos exemplares de material genético viável irá gerar uma baixíssima variabilidade genética, que pode resultar em diversas consequências para a capacidade de sobrevivência da espécie. E, por fim, a taxa de sucesso para a clonagem é baixíssima, inferior a 10%. Assim, vemos que se por um lado o indivíduo criado é geneticamente uma cópia da espécie original, há diversas desvantagens para a realização da clonagem, muitas das quais levantam questões sobre a viabilidade do processo como um todo. O processo de edição de genoma se baseia na ideia de que é possível aproveitar algo que já existe na natureza e fazer pequenas alterações para que o indivíduo resultante expresse ou não as características que foram escolhidas. Esse é um método sendo proposto para a extinção de mamutes, que seriam essencialmente elefantes asiáticos, com adaptações para o clima frio. Claro que isso volta às questões mencionadas antes, sobre se o que foi criado é de fato a espécie original ou só uma linhagem de uma espécie que já existe, alterada para preencher uma função ecológica específica. Mas, de um jeito ou de outro, o processo pelo qual esses genomas serão mais facilmente editados de forma tão precisa é o CRISPR. Aqui uma breve pausa para explicar como funciona o CRISPR. O CRISPR-Cas9 é uma tecnologia de edição de genoma baseada no funcionamento de uma forma de defesa imunológica encontrada inicialmente nas bactérias E. coli na década de 80. Essencialmente foi encontrado que as bactérias estavam se defendendo, principalmente da infecção por bacteriófagos, por meio da clivagem direcionada do DNA desses bacteriófagos que estivessem infectando a bactéria. Para conseguir fazer a clivagem, o DNA bacteriano deveria apresentar duas regiões próximas, as regiões CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, e as regiões dos genes, Cas, CRISPR Associated Genes. As regiões CRISPR, apesar de não codificarem proteínas, eram transcritas em um RNA que, ao ser processado, seria chamado de CRISPR-RNA. Esse RNA deveria apresentar uma sequência parecida com aquela do bacteriófago. Em seguida, esse CRISPR-RNA se associava às proteínas produzidas pelas regiões Cas, em especial a Cas9, que é uma endonuclease. Assim, direcionado pela porção de CRISPR-RNA complementar ao do bacteriófago, a Cas9 poderia clivar essa porção do DNA, destruindo o DNA bacteriófago e encerrando a infecção. Para a edição de genoma, a estratégia é causar uma clivagem do DNA na porção que queremos alterar por meio da síntese de um CRISPR-RNA com a sequência guia complementar à região-alvo, que seria inserido na célula junto com a Cas9. A partir da quebra do DNA-alvo, a célula iria tentar restaurar o DNA, o que pode ser feito de duas maneiras, com ou sem uma fita homóloga. A forma mais comum de se restaurar o DNA é sem a fita homóloga. Esse tipo de restauração está geralmente associado ao desligamento de genes, porque é possível que haja uma inserção ou deleção que mude a fase de leitura e leve a um término prematuro da proteína. A outra opção, porém mais rara, é com a fita homóloga. Nesse caso, seria preciso inserir na célula uma fita com grande homologia à região clivada, mas com as alterações específicas que queremos. Dessa forma, o reparo iria introduzir as alterações de interesse no DNA-alvo. Agora, voltando ao mamute. Há algumas estratégias que podem ser usadas na geração de embriões geneticamente editados, como introduzindo os componentes do sistema CRISPR-Cas9 em células embrionárias, em um zigoto ou até nos gametas no momento da fecundação. Cada uma apresenta suas dificuldades, principalmente a formação de indivíduos que são mosaicos genéticos, e a obtenção bem-sucedida de múltiplas edições específicas no mesmo embrião. No entanto, os embriões gerados que obtiveram todas as alterações desejadas irão compor a população extinta, que apresenta as características pretendidas. Os problemas desse método são alguns. Primeiramente, para fazer as edições, precisamos ter uma boa amostra de DNA da espécie extinta, que possa guiar a síntese dos CRISPR-RNA, além de, obviamente, precisarmos de uma espécie viva muito próxima àquela que foi extinta. Existem também muitas imprevisibilidades no processo de edição. Por exemplo, o tipo de reparo que a célula usar pode ser melhorada pelo uso de inibidores, mas nunca completamente controlada. Além disso, podem haver cortes em lugares que não foram planejados. Por outro lado, esse método não apresenta os mesmos déficits de variabilidade que a clonagem pressupõe. Em conclusão, a gente percebe que a questão da extinção é muito complexa, não só porque ela vai redefinir os conceitos de espécie e extinção, mas porque há várias discussões éticas que permeiam o tema. Primeiramente, a gente tem que refletir sobre o porquê a gente está trazendo essas espécies de volta à vida. Um dos motivos é que as espécies que trazemos de volta vão ocupar um lugar essencial nesses ecossistemas. Será que não existe alguma espécie viva que possa ser translocada e passar a cumprir esse mesmo papel, auxiliando também em sua preservação? E mesmo se não for esse o caso, como a gente escolhe as espécies que merecem ser trazidas de volta à vida? Como em todas as campanhas de preservação, será que não veríamos uma enorme preferência por espécies carismáticas?
Alguns podem argumentar também que os seres humanos têm uma obrigação moral de trazer de volta à vida as espécies que foram extintas por sua causa. Mas isso seria verdade se a espécie fosse extinta por outro ser vivo? Por que a extinção causada pelo ser humano é perversa, enquanto aquela que ocorre sem nossa participação é natural? Por fim, a gente deve considerar se vale a pena investir nossos recursos nesses arriscados projetos, ao invés de preservar as espécies que ainda estão vivas e correm perigo. Mesmo assim, essa tecnologia é de grande interesse pelos outros potenciais que ela abre, como a clonagem com o crescimento de tecidos perfeitamente compatíveis ou a edição de genoma na prevenção de doenças genéticas.